afinando aí os detalhes técnicos. Eu também venho falar com vocês que essa semana nós vamos iniciar um trabalho bem interessante aqui na escola, que é um trabalho falando sobre identidade. Nós vamos conversar sobre identidade. Identidade como ser humano, né? Quando a gente fala de identidade, a gente pensa em quê? Documento. Isso mesmo. E o que tem no documento de identidade? Tem as informações sobre você, né? Exatamente, as informações sobre nós, sobre nossa vida, que começa pelo Nome dos pais. nosso nome dos pais. Mas o que tem na certidão de nascimento? Data de nascimento. E tem uma coisa importantíssima, que sabe o que é? Um número de identificação. Todos nós temos uma identificação única, criada por Deus, pela natureza, pela descendência dos nossos antepassados. Então nós vamos falar sobre esse assunto. E o tema desse projeto é identidade, africanidade, tá bom? Que vai envolver diversas coisas. Vai desenvolver história, português, artes, sociologia, filosofia e outras discussões que durante a semana a gente pretende trazer para vocês. Tá ok? Deusete quer fazer uso da palavra? Nossa diretora, por favor. Bem, boa noite a todos. Nós conseguimos essa palestra para hoje. A gente estava pensando já há um tempo de fazer uma palestra com vocês, ou várias palestras, né? For surgindo de acordo com os temas que forem interessantes, que a gente faça chegar até vocês, discutir com vocês, ver a ideia de vocês, opiniões, né? E a gente conseguiu para hoje, né, essa data para fazer essa palestra. E espero que seja muito proveitoso, que vai ser para vocês. E agradecer a equipe aí que está ajudando a gente, colaborando aí com essa palestra, tá? Uma boa noite de trabalho aí pra gente, tá? Obrigada. Ai, já está chegando. Um pouquinho. Ai, aqui. Acho que melhora um pouquinho assim. E se apagar aqui? Apaga aí, Rogério, fazendo favor. Fica muito escuro. Acho que assim tá bom também, não precisa. Pode ser assim. Pode ser com luz ou sem luz. Pode ser assim, eu acho que fica melhor para eles verem. Então, tá bom. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga e sou coordenadora do CAPS daqui de Madalena. Talvez vocês não me conheçam, né? Porque eu sou de Cordeiro, mas agora eu sou moradora de Madalena fazem 1 ano. E hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante, né? Sobre o Setembro Amarelo. Por mais que já passou o setembro, é importante a gente sempre estar cuidando da nossa saúde mental, né? E aí eu trouxe para vocês essa frase que você não está sozinho, né? Pode passar. A campanha, ela valoriza a vida, né? E eu vim trazer para vocês de uma forma bem leve, bem tranquila sobre o assunto. No mês que, né, esse mês de Setembro Amarelo, a gente vem buscar a conscientização da vida, a conscientização do cuidado, a conscientização da gente olhar para nós mesmos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não precisa responder, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha. Quem já olhou para cada um de vocês hoje no espelho e fez, por exemplo, um elogio? Qualquer um. Ou no trabalho, ou até mesmo lá na hora da escola, ali, na hora da matéria de vocês, e fez um elogio. Caramba, como eu fui bem nessa matéria, ou como eu tô bonita, ou como eu tô bonito, ou como eu sou bom naquela profissão. E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E o cuidado da saúde mental precisa ser diário e constante. Por que mesmo a gente passou setembro, a gente continuou falando sobre Setembro Amarelo?
Porque cuidar da saúde mental tem que ser todos os dias. Eu acordei, eu preciso estar bem comigo mesmo para eu poder estar bem no meu trabalho, para eu poder estar bem no meu relacionamento, para eu estar bem com as pessoas. E eu vou explicar mais ou menos o que foi o Setembro Amarelo, né? Aconteceu uma tragédia com um jovem em 1994, que esse jovem, ele era um americano chamado Nike. Ele tirou sua própria vida com seu carro amarelo. E esse carro amarelo dele, nesse dia, era a paixão dele. Ele cuidou do carro, lavou o carro, e ele saiu desenfreado com o carro e acabou se matando com o próprio carro. E seus amigos e familiares entregaram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero que o rapaz. Mas em momento nenhum, esse rapaz ele procurou ajuda. Com certeza ele deu sinais para os pais, para os amigos, mas em momento nenhum ele procurou ajuda, né? E aí ele veio a cometer o suicídio. Pode passar. Cortado ali, né? Por que a prevenção é tão importante, né? A prevenção do suicídio ela é tão importante porque os números, né, de suicídio eles só aumentam, mas não só de suicídio, como também de depressão, de ansiedade. E aí que começam as questões preocupantes, né? Se a gente está ansioso, se a gente está meio depressivo, a gente não tem muito ânimo, não tem muita alegria para estar vivendo. A pessoa, no caso, ela necessita... Calma aí, só um minutinho. Então, aí nisso ela precisa receber um apoio, né, necessário para que ela não venha cometer esse ato de suicídio. E os apoios podem ser o quê? Na saúde, no CAPES, ela pode estar recebendo esse apoio também na escola, né? E eu acho que é importante todo mundo estar falando sobre isso, porque a gente tem um tabu muito grande. Mas vamos falar de morte, né? Não, mas a campanha do Setembro Amarelo não é falar de morte, é falar de vida, é falar sobre os cuidados necessários que a gente precisa ter com a gente mesmo. Geralmente, quem pensa em interromper a própria vida se sente aliviado em poder conversar abertamente sobre o assunto e tende a se sentir melhor ao perceber que alguém se importa com ele. Falar é a melhor opção. Então, por que eu escrevi essa frase, né? Falar é a melhor opção. Quando a gente acaba falando, a gente acaba libertando várias angústias, a gente consegue resolver alguns problemas na gente, dentro da gente, né? E por que a prevenção é tão importante? É fundamental estar aberto para escutar o que as pessoas têm a dizer, sem julgamento, sem crítica. Porque geralmente, quando a pessoa fala, eu tô triste, para de besteira, larga de ser fresco, eu tô ansioso, você não tem nada para fazer, vai procurar um serviço. Geralmente são essas palavras, essas frases que a gente acaba ouvindo. E às vezes não é isso que a gente gostaria de ouvir de um amigo, né? Então, quando alguém chegar até vocês, ou até mesmo fora daqui, e começar a falar sobre os sentimentos dela, desabafar, porque ela viu confiança em algum de vocês. E aí vamos tentar evitar algumas falas para tentar ajudar aquela pessoa, porque, mas eu não sou psicólogo. Mas às vezes uma fala, às vezes um abraço, às vezes um conselho que você consegue dar para o seu amigo, você vai estar conseguindo também mudar aquele dia daquela pessoa. E aí, né, eu trouxe algumas falas que a gente pode estar evitando. É errado pensar assim, é pecado, né? Olha quanta coisa boa você tem na sua vida, ou você está louco, né? E eu acho que é importante a gente mudar isso e começar a olhar mesmo com o coração para aquela pessoa. Independente se ela está sofrendo, independente se ela é seu amigo ou não. E tirar essa questão do preconceito.
O objetivo da conversa é, como eu falei, oferecer apoio emocional, oriente e auxilie na procura por um profissional ou uma unidade de saúde mais próxima. Eu estou falando muito rápido? Sim ou não? Porque tem vezes que estou... Porque tem vezes que eu tenho um pensamento um pouquinho acelerado. Então, por isso que eu estou perguntando, eu estou falando rápido. A pessoa que está pensando em suicídio pode dar sinais. Então, às vezes, na sua casa, um amigo... E aí eu acho que é importante a gente não só olhar para a gente. É importante também a gente observar as pessoas ao nosso redor. Aí, às vezes, elas começam a falar: eu prefiro estar morto, eu não aguento mais, eu sou um peso para os outros, queria dormir e não acordar nunca mais, eu não sinto nada, não sirvo nada para nada, estou cansado da vida, os outros serão mais felizes sem mim, eu não aguento mais. E aí nisso, né, eu acho que nesse momento é importante estar identificando esses sinais. Também, às vezes, a pessoa vai começar a se retrair, ela vai começar a evitar sair, vai começar a evitar falar, conversar com os amigos, fazer aqueles programas que elas sempre gostavam. E aí é importante a gente, né, como amigo, tá trazendo essa pessoa para perto. E além disso, tá orientando, ajudando, conversando. Pode passar. Mitos e verdades sobre a questão do suicídio. Quem ameaça se matar, não se mata, só quer chamar a atenção. Isso é um mito. A maioria das pessoas que se matam dá sinais, muda de comportamento e fala a respeito amigos ou profissionais de saúde. Leve-os a sério. Falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida. Isso é um mito. Quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais a gente consegue se prevenir. Um exemplo, né? Quando nós somos adolescentes, e aí fala, não vamos falar sobre sexualidade, sobre prevenção. E aí não é que acontecem as situações, a gravidez, as doenças. Então, por quê? Porque tem um tabu de não estar falando sobre. Mas a partir do momento que a gente começa a falar sobre aquilo e a gente começa a entender melhor sobre o assunto, a gente tem mais autonomia, a gente sabe como agir, sabe como melhorar a nossa saúde mental, como a gente está melhorando a nossa vida. Mas um mito é eu não li aquilo ali, né? Não conversar abertamente sobre o suicídio ajuda a preveni-lo, porque alivia a angústia e o desespero. Quem quer se matar, vai se matar. Isso é um mito. Verdade. Ao contrário, pessoas costumam ser ambivalentes sobre viver ou morrer. Muitos tomam de veneno impulsivamente, mas logo depois se arrependem. Daí a importância do apoio emocional. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora do perigo. Isso é um mito. Um dos períodos mais críticos é quando a pessoa está melhorando a crise que motivou a tentativa, ou quando ainda está no hospital. Então, quando você tiver um amigo ou uma pessoa da família, o mais importante é você estar do lado dela, dando apoio, sem crítica, né? Dando carinho, atenção, se disponibilizando para ouvir, mas ouvir com o coração, se colocar no lugar daquela pessoa, ter empatia. Pode passar. Pessoas lá não sei aonde, no país tal, cometeu um suicídio. De 6 em 6 meses aparecia no jornal uma pessoa... Não, hoje a gente está vivendo isso aqui. O que o rapazinho falou do bullying, hoje é uma coisa que acontece em qualquer lugar. O bullying não acontece só aqui no supletivo à noite, não sei, que é o 2º grau, o supletivo à noite. Hoje a gente vê bullying na creche, a gente vê bullying no ensino de 5 anos. Isso é muito importante. Falar de suicídio, falar
sobre bullying é importante, porque a gente tem que acender a luz na cabeça dessas pessoas que hoje ainda praticam isso. A gente teve, esses dias a menina falou comigo assim, nossa, João, você senta a pau na pandemia. Eu falei, não é senta a pau na pandemia, não, a gente viveu a pandemia. A gente viveu 2 anos isolado dentro de casa. Eu precisei trabalhar, porque eu era da saúde. A Tatiana precisou trabalhar, que era da saúde. Mas muitos ficaram em casa, porque não podiam sair. E muitas adoeceram, muitas pessoas adoeceram com isso. Então, tenho certeza que na cabeça de alguém, da família de vocês, o suicídio, a vontade de se matar, dizer que a vida não vale mais a pena, em algum momento, nesse tempo que a gente passou trancado dentro de casa, aconteceu. Nós mesmos. Vai chegando quarta-feira, quinta-feira, minha cabeça já está bugando. Tô velha, minha cabeça já está bugando. Já tô esquecendo, tive Covid esse ano, tô com a mente péssima. Esqueço tudo. Vai bugando. Então chega sexta-feira de manhã, a minha frase é sempre essa assim, tô cansada. Mas a minha frase, tô cansada de trabalhar. Mas às vezes aquela coleguinha que está lá do meu lado, trabalhando comigo, fala, tá cansada, mas ela não tá cansada de trabalhar, ela tá cansada da vida. E isso a gente tem que se tocar. O meu cansaço é de trabalho, de estar trabalhando, de estar cansada, de chegar em casa, cuidar de casa, de filho, eu tenho um filho pequeno. Às vezes, mas aquela coleguinha minha chega pra mim e fala, eu tô cansada, e eu tô achando que o cansaço dela é igual ao meu. Porque a gente subiu um morro para fazer uma visita, porque a gente correu com um cachorro que botou a gente para correr quando a gente foi fazer visita na casa de alguém. Eu tenho 2 agentes comunitários aqui que estão de porta em porta, mas às vezes o cansaço dela não é esse, o cansaço dela é mental. E a gente precisa ter esse olhar. Nós da saúde somos multiplicadores. Eu, a Tatiana, a Tuane, o Natan, nós somos multiplicadores. A gente está aqui para multiplicar o que a gente aprendeu. Mas a gente precisa que vocês façam um trabalho de formiguinha de vocês. Às vezes eu tô bem, tô de boa, minha cabeça tá maravilhosa. Mas eu tô vendo que a Simone hoje tá mais quietinha. Ela pode estar cansada. Mas daqui a uma semana a Simone tá quietinha. Mas será que a Simone tá tão cansada assim? Simone pode procurar um médico, ela pode estar com anemia. Realmente ela tá cansada. A anemia deixa a gente cansada. Mas aí passou 2 meses e Simone continua quietinha. Se eu sou amiga dela, ou se eu sou colega dela do lado, e aí, Simone, tá acontecendo alguma coisa? Você procurou um médico? Tá sentindo uma dor? Tá com alguma coisa? Isso aí vocês podem nos ajudar. Porque a gente sozinha também a gente não consegue. Então a gente precisa. E precisa denunciar quem faz bullying. Tá? Quem faz bullying tem que ser denunciado. Quem faz bullying tem que ser denunciado. Que isso a gente vive num país hoje que isso não pode existir mais. Não pode se fazer bullying com criança, não pode se fazer bullying com mulher, não pode se fazer bullying com adulto, não pode se fazer bullying. Isso não pode existir. Isso é uma coisa que agora está no boom. Agora a moda é fazer bullying. Isso não existe. Pelo fato do bullying, foi o que eu falei com o menino na hora. O rapaz me passou com a minha ali, eu sentava na mesa. Eu cheguei com o menino e falei, se fosse com você, exatamente. Porque o problema não interessa o problema dos outros. Exatamente. A gente tem que começar a aprender. Depois que acabou a merenda ali, não encontrar uma carne banho lavando o olho, porque tá o suor na minha olho. Exatamente. Entendeu? Quer deixar já o cara frustrado. A gente pode acontecer com o rapaz e sair. Mas aí eu te falo, eu passei essa visão para eles, por quê? Eu não sou perfeito, não. As professoras estão aqui, me faz desde que é desde moleque. Eu fui muito ruim. Já pratiquei muito bullying, já pratiquei de tudo. Então aprendi a dar valor. Aprendi a dar valor porque eu aprendi com isso. 27 anos na casa, estudando aqui, enquanto já era determinado. E o quê? Através da minha vida, através dos outros, não aprendi nada. Então, fica aí, a pessoa que quer, busca fazer pelo próximo, não pensa que vai ganhar de próprio, de uma casa, faz de coração. Porque hoje, você julga, não pode ser julgado. Ninguém está preparado para ser julgado. Uma hora acontece, né? Esse é um assunto que depois a gente pode voltar aqui para falar, tá? Se vocês aceitarem, nós estamos aqui sempre que chamarem a gente. Tá? A Tatiana falou muito hoje de suicídio, falou dos mitos e verdade. Ela melhor do que ninguém, ela conhece isso, porque ela vive isso no trabalho dela, ela é psicóloga, né? As pessoas vão a ela para isso, para buscar uma ajuda. Ou mesmo, eu acredito que a Tatiana já teve paciente, porque eu tinha um primo que ele fazia terapia com a psicóloga, e ele ficou 6 meses, 2 vezes por semana, ele sentava 1 hora na frente da psicóloga, mudou. Ele entrava 9 horas, saía de lá 10 horas, falando, e aí? Ele, nada. Ele, você não falou nada? Ele, não.
Mas você não falou que você está sentindo, não. Foram 6 meses para ela conseguir ele pronunciar uma palavra que fosse o nome dele. Não é? Não é isso também? Não funciona? Mas ele estava falando em silêncio. Exatamente. E aí a gente consegue perceber, através, né, do nosso estudo, das nossas técnicas, que fala é essa que ele está falando em silêncio. Só dele ir lá, Já é um grito de socorro. sim. E ele estava falando, mas em silêncio. É estranho, né? Como que a pessoa pode falar em silêncio? Como que o psicólogo pode ajudar em silêncio? Vou falar pelo corpo, né? Se Sim, cortar, se exatamente. machucar, se mutilar. Exatamente. E os pais, às vezes, nem estão percebendo. E isso é muito comum. Em criança. Muito comum a gente ver as meninas se mutilarem, se cortarem. Os meninos também, isso é muito comum. Se queimarem com cigarro, se queimarem com fósforo. Isso é muito comum. Pra gente que vive uma cidade fria, igual Madalena, botar um casaco, a gente só vê. Eu vejo muito isso na hora que eu tô lá examinando o paciente. Quando as pessoas fazem isso, João, é porque a dor é tão grande que elas precisam expressar de alguma Exatamente. forma. E aí não fala. E aí, a partir do momento que não fala, ela expressa aquilo ali no corpo. Ou ficou com raiva, pode ser vários sentimentos: raiva, angústia, ansiedade, tristeza, né? E aí começa a fazer essa automutilação. E a nossa vida é tão corrida, o nosso dia a dia, a gente acorda. Vocês estão aqui à noite, mas olha o que vocês fizeram no dia de vocês. Para quem já está acordado desde as 8 da manhã, hoje são 8 da noite. Olha quantas, nós somos quase 12 horas acordados. Olha quanta coisa a gente fez. Então nossa vida passa corrida porque a gente deixa de se cuidar. A gente deixa de cuidar do corpo, da mente, de tudo, de tudo, de tudo. Às vezes a gente está mais preocupado em chegar em casa e lavar a louça do que sentar para ver um programa que você quer, de sentar para conversar com a pessoa que mora com você na sua casa, ou de sentar e comer um pedaço de pão, que eu gosto de pão, eu quero comer um pouco de manteiga, mas a minha vida é tão corrida que às vezes passa o dia e eu não tive o prazer de sentar para comer um pedaço de pão, porque eu trabalhei, eu estudei, eu tive que fazer serviço de casa, eu tive que me virar nos 30, porque a vida é assim para todo mundo. Mas a gente precisa, a partir de agora, ter uma saúde mental. A gente precisa hoje olhar pra gente. A gente precisa que o nosso corpo uma hora vai acender essa luz. Uma hora vai acender essa luz, ou no cansaço, ou na mutilação. Uma hora nosso corpo vai, se a gente não tiver com saúde mental.